Olá, gente. Bom dia, tudo bem? Essa é mais uma transmissão que a gente está fazendo com vocês no canal do YouTube. Provavelmente essa é a última transmissão que eu vou fazer divulgando pelo WhatsApp. As próximas a gente vai colocando no YouTube. E se você quiser ouvindo, é só entrar no nosso canal, tá bom? Eu queria dividir com você uma palavra que Deus tocou no meu coração há algum tempo atrás. Eu já ministrei, inclusive, em algumas igrejas sobre isso, mas é uma palavra bastante forte, bastante importante. E eu gostaria muito que vocês meditassem sobre isso, porque os ensinamentos que o Senhor traz para nós, através da sua palavra, é muito importante. Eu acho que a gente não deve desprezar nada. E essa palavra de hoje falou comigo de uma maneira muito poderosa. É uma palavra muito conhecida no meio evangélico, só que a gente a conhece de uma forma diferente, a forma só do livramento. E a gente esquece de alguns detalhes que a gente não tem observado nessa palavra. E eu gostaria de dividir ela com vocês hoje, tá bom? Prestem bastante atenção, não desliga não, tá bom? Vamos ler comigo? Tá lá, deixa eu pôr meus óculos, senão eu não leio. Tá lá em 1 Samuel, no capítulo 17. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11, tá bom? Como tem alguns pesos, medidas, enfim, para facilitar a vida da gente, eu tô lendo na linguagem, essa linguagem aqui, ó, na tradução das linguagens de hoje. Tá bom? Se você quiser só ouvir, não tem problema. Se você quiser acompanhar, pode acompanhar também, tá bom? Mas preste bastante atenção. Fala da luta entre Israel e o povo filisteu. Eles estavam em guerra. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram e acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale, e os israelitas ficaram no monte do outro lado, quer dizer, cada um de um lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento dos filisteus para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura, usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: Por que é que vocês estão aí em posição de combate? Por que é que vocês estão... Eu sou o filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos homens para lutar comigo. Se ele me vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e os soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Só o versículo 16 agora. E durante 40 dias, Golias desafiou o exército israelita, e todas as manhãs e tardes. Só até aqui.
Que situação, né? Essa é uma palavra bastante conhecida entre os meus irmãos evangélicos, os irmãos católicos, os meus irmãos cristãos todos, né? Que situação, é a luta que fala sobre a luta de Davi e Golias. Mas a gente não vai falar sobre a luta de Davi e Golias, não. A gente vai falar um pouquinho antes. E antes de começar a falar sobre isso, eu queria falar algumas coisas para vocês. Primeiro, nunca, hipótese alguma, jamais faça aliança com seu inimigo. Nunca. Sabe o que nós acabamos de ler aqui? Nós acabamos de ler que o povo israelita ele estava em guerra com o povo filisteu. É uma guerra que o Senhor mandou e eles estavam indo em guerra contra o povo filisteu. Agora eu te pergunto, quem foi que mandou o povo israelita fazer uma aliança com o povo filisteu, aonde só vai um guerreiro israelita e eles vão mandar um outro guerreiro israelita e vão lutar só os dois entre si e quem ganhar um é escravo do outro? Quem foi que mandou fazer isso? Eles consultaram a Deus antes de fazer isso? Irmãos, o inimigo é sagaz. Ele só fez essa proposta para os israelitas, sabe por quê? Porque ele sabia que no meio do povo não existia ninguém na força do braço do homem capaz de vencer Golias. Ele é esperto, ele não é bobo. É assim que ele faz com a gente. Ele faz propostas para a gente o tempo todo. Mas essas propostas para a gente ele só faz quando ele sabe que ele pode vencer. Quando ele pode te vencer. E ele te vence quando você sai debaixo das asas do Senhor. Porque as propostas dele parecem boas aos teus olhos. Saul deixou-se intimidar por essa proposta. Provavelmente, nenhum homem no povo de Israel poderia ser capaz de derrubar a Saul sozinho. Ok. Aos olhos humanos. Mas contra uma nação inteira, Golias não poderia suportar. Quem mandou fazer Saul aceitar essa proposta? Quem mandou aceitar a proposta do inimigo? Por que você aceita propostas do inimigo? Ah, mas eu não aceito propostas do inimigo jamais. Pois a gente faz propostas com o inimigo o tempo inteiro. E não percebe. Você quer que eu te dê exemplos? Tá bom, vou te dar. Seu carro quebra. Aí você leva ele no mecânico. O mecânico fala assim, ó, então, eu preciso trocar uma peça do seu carro. E essa peça do seu carro vai custar, tá muito caro, vai custar uns 3 mil reais. E você fala, puxa, 3 mil reais eu não tenho. Ah, mas eu conheço alguém que conhece alguém que... Putz, eu consegui a peça por 500 reais. Que beleza, que esperto que eu sou. Consegui a peça, 500 reais. Ao invés de 3.500 reais, tudo é lucro. Aí você vai lá e arruma o carro. Que beleza. Passa alguns dias depois, 3 dias depois, para a polícia na porta da tua casa e te leva algemado na frente da tua família, na frente dos teus filhos, na frente dos teus vizinhos, por interceptação. E aí você descobre que aquela peça que você acha que levou vantagem
era de um carro roubado e custou a vida de uma família inteira. Uma família inteira foi morta para que você levasse vantagem. Saiu barato, irmão? Essa peça de carro saiu barato para você? Saiu barato a humilhação de você sair, a sua família, o seu filho, te ver com os braços presos? Saiu barato isso? É isso que você chama de levar vantagem? Pois é, o inimigo te leva a crer que você está levando vantagem, mas você não está. Outro exemplo, a gente vê na televisão hoje escândalos e mais escândalos do Petrolão, do Odebrecht e de tantas outras coisas. É claro que existem os bambambãs lá em cima, mas existem os que estão lá no meio, os secretários. Eu vi esses dias o depoimento daquela mulher, a ex-primeira-dama do Rio, em que ela disse que ela recebia malas e malas de dinheiro, a secretária dela recebia, né, malas e malas de dinheiro toda semana. E ela disse que ela não sabia de nada. Provavelmente a secretária dela estava roubando ela há muito tempo, porque ela não sabia de nada. Aí me coloquei no lugar da secretária dela. Se eu fosse secretária dela, eu quase passei por uma situação como essa, mas eu preferi sair. Você quer manchar seu nome por pouca coisa? Por pouca coisa. Tem um monte de gente presa, assim, da Odebrecht, que nem é rico, que nem ganhou nada com isso, mas simplesmente porque eu ouvi ordens, eu tive que obedecer e assinou e tá preso. Eu trabalhei numa empresa, eu não vou falar o nome, claro, porque por ética, uma empresa que era meio atrapalhada. E ela era uma indústria. E ela resolveu começar as atividades dela antes de ter todas as autorizações para abertura. E ela precisava de uma autorização que era muito importante para abrir. E você sabe que tudo que pede no Brasil aqui demora, os órgãos demoram para abrir, para ter essa autorização. E aí a Rádio Peão começou a rodar nos corredores e chegou até os meus ouvidos. Eu era uma das gerentes de lá e a Rádio Peão me disse o seguinte: olha, Thelma, ficamos sabendo que o diretor, como você é a única gerente mulher aqui, ele vai mandar você lá para você falar com os homens lá daqueles órgãos lá e tentar liberar o mais rápido possível. E para você perguntar quanto que eles querem para liberar, porque a gente não pode agir assim, não dá pra gente ficar sem, né? Eu fiquei chocada quando eu vi aquilo. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei chocada. E eu fiz questão de devolver a resposta pela Rádio Peão dizendo o seguinte: olha, quando eu negociei o meu contrato de trabalho, eu não negociei a minha integridade. Eu não vou a lugar nenhum. Se vocês quiserem que eu vá até lá e converse com eles para ver o que preciso, o que está faltando, como eu fui, ok. Mas propina eu não vou oferecer a ninguém. Se ele quiser oferecer propina, se o presidente da empresa quiser oferecer propina, ele que vá. Eu não vou. Eu sou uma serva de Deus e eu não vou oferecer propina para ninguém. Eu sei que eu fiquei queimada, me queimou na empresa, isso, ok. Mas hoje eu durmo com meu travesseiro, assim,
sabendo, irmãos, que eu não vou aparecer na televisão, como um monte de gente está aparecendo aí agora. Sabe como, quando também que você faz tramóia com o diabo? Quando você tá duro pra caramba, duro, e você vai no mercado com 50 reais pra comprar umas coisinhas que tá faltando e sem querer, ela te dá um troco de 100. Aí você recebe aquele dinheiro, você deu 50, mas ela te deu 100. Aí você sai, glória a Deus, foi Deus que fez isso. Você até conta testemunho na igreja. Irmãos, eu tenho vergonha por você se você fizer um negócio desse. Deus não tira de quem não tem para dar para você. O nosso Deus é dono da prata, do ouro. O nome disso não é bênção, irmãos. O nome disso é roubo. Talvez aquela pessoa que te deu dinheiro errado, ela esteja numa situação pior que a sua. Deve estar morando numa casa assim, de parentes, precisando de dinheiro. E vai ter que repor aquele dinheiro que ela te deu errado. Então, o que eu quero te dizer hoje é isso. Não faça tramóias com o inimigo. Abra os seus olhos. Peça ao Senhor que te mostre. Porque Ele é lâmpada para os seus pés. Ele é luz para os seus caminhos. Abra os seus olhos. Jamais faça tramóias com o inimigo. Por causa de uma ação insensata de Saul. O povo de Israel poderia ter sido escravo dos filisteus. O povo inteiro de Israel poderia ter sucumbido se não fosse a misericórdia de Deus. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, ainda teve misericórdia do povo e levantou a Davi. Um menino, simplesmente um menino. E através desse menino, Deus mostrou a sua glória, a sua misericórdia. Se você já fez isso, se você está nessa situação, se você falou, Thelma, eu errei, eu já fiz isso, eu nem me toquei, o que eu faço agora? Peça perdão a Deus, ore a Deus. Deus é fiel e justo. Ele vai te perdoar e vai te colocar no caminho certo, vai te mostrar o que fazer, para que você não peque de novo, para que você não caia de novo. Porque assim como Ele teve misericórdia do povo de Israel, Ele vai ter misericórdia de você também. O povo estava quase sucumbindo, mas Ele teve misericórdia do povo e mandou Davi, um menininho, pequenininho, que ninguém dava nada por ele. E através desse menino, Deus mostrou a sua glória e a sua força. Ele derrubou esse gigante, envergonhou os inimigos e mostrou mais uma vez ao povo de Israel que Ele é Deus. Que Ele possa te mostrar também nesse dia que Ele é o seu Deus. Que Ele é o seu Deus. Você não depende de acordos com o inimigo. Você não depende de tramóias. Não se desespere. Espere em Deus. Deus vai te mostrar o caminho. Deus vai te mostrar a solução. Deus vai te dizer para onde você deve ir. As guerras, irmãos, não são vencidas na força no braço. São vencidas pelo Senhor. Espere em Deus. Confie em Deus. Ele vai te ajudar. Pense nisso. Ore. Existe saída para você. Mesmo que você não veja, existe saída para você. Pense nisso.
e clame ao Senhor. Ele vai te ajudar. Amém? Que fique essa palavra possa entrar no seu coração e acalmar o seu coração. Em nome de Jesus.